Tudo bem, gente? Continuando a revisão para P2, tá? Hoje é dia 4 de junho de 2020 e a gente está revisando do módulo 7, né, em diante, e aí eu estou fazendo a revisão na forma de questionário, porque a prova é online, né? Então, o meio mais fácil é esse, tá bom? Lembrando sempre para vocês que os medicamentos atuam sempre na forma de compostos que imitam o corpo e tentam bloquear alguma enzima. Normalmente, a maioria deles tenta bloquear as enzimas, tá bom? Deixa eu dar mais um tempinho para o pessoal se conectar. Assim a gente ninguém pega no meio do caminho, né? Que mais que eu posso dizer para vocês? A prova tá fácil, é o que eu falo para vocês, faz com calma, presta atenção, usa a lógica, tá? As coisas têm que ter lógica e coerência, e aí vocês vão bem, tá? Porque o conhecimento já tá aí. Quem assistiu às aulas, principalmente, o conhecimento tá dentro da cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá? Sistema respiratório, tá? O ar entra no nosso organismo através da boca e do nariz, passando pela nossa faringe, em seguida sendo direcionado à traqueia, tá? Então, agora a gente está no hospital, pedem muito tubo endotraqueal, tá? Porque o tubo para intubação, para o paciente que vai respirar artificialmente, ele vai ser enfiado aqui dentro mesmo, tá bom? Que se divide em dois ductos principais, que são os brônquios e os bronquíolos, né? Que levam o ar até os pulmões, por meio das ramificações menores chamadas os bronquíolos. Tá? Já nos pulmões, o sangue passa pelos capilares ao redor dos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas para o nosso organismo. Então isso aqui é bem uma questão bem de anatomia quase, né? Não é nem fisiologia. A gente está falando bem de anatomia. E o que eu recomendo vocês é tentar desenhar o corpo mesmo, sabe? Não é um desenho para mostrar para ninguém, é um desenho puramente para vocês entenderem como funciona o corpo, né? Então, desenha uma boquinha, uma setinha, entendeu? Escreve do lado, porque aí vocês vão tá gravando na memória de vocês. Conforme vocês vão fazendo o desenho, vocês vão ver, não, mas tá esquisito, isso aqui tá faltando algum encaixezinho, né? Procura no Google ou num atlas de anatomia e só por aí vocês já vão começar a entender como o organismo funciona, né? Nas aulas eu expliquei para vocês que quando eu fazia faculdade eu não tinha tempo de estudar. E uma vez me ensinaram o método japonês, que é copia sem entender mesmo, né? Sai copiando que o cérebro vai armazenando. Tem uma hora que você vai ler aquela matéria e tudo vai se encaixar, né? Porque a parte de fisiologia e de bioquímica, quando você começa a fazer faculdade, ela parece assim, muito detalhista, né? Muito complexa. Então, essa é uma dica para vocês, né? Faz o desenho do corpo lá, agora eu vou estudar o sistema, né, digestório, faz lá, desenha o estômago, desenha, né, o intestino e tudo mais, porque até para vocês se localizarem fica mais fácil. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Os agonistas, né? Os que ajudam, lembra que antagonista é aquele que breca e agonista é aquele que ajuda, né? Os agonistas beta-2 adrenérgicos, que promovem a broncodilatação através de estímulo dos receptores beta-2 adrenérgicos, em músculo liso, são divididos em formas de ação curta e longa, tá? Então, a gente vai estar falando aqui dos receptores,
tá certo? Porque a gente tem receptores bem específicos no nosso pulmão, tá? Os fármacos anticolinérgicos, né? Ou seja, os fármacos dos receptores de acetilcolina, atuam como broncodilatador ao bloquear o sistema nervoso parasimpático, né? É utilizado para tratar o DPOC, doença pulmonar crônica obstrutiva, né? Obstrutiva crônica, e às vezes pode aliviar os sintomas da asma, quando combinados com o agonista beta-2 adrenérgico de curta duração, que também é conhecido como o hipratrópio. A gente está falando aqui do atrovente, daquele que a gente pinga 5 gotinhas para fazer a inalação, tá? Então, ele é utilizado tanto para o DPOC como para asma. Isso foi bem explorado em sala de aula, né? Sala online, né? Na hora que a gente falou do sistema respiratório. Tá? Os corticosteroides inalantes, bastante utilizados no tratamento de asma, aí a gente está falando aqui do Alenia, do Forazec, do Seretide, tá? Tanto no nível moderado até no grave. Quando administrados por inalação, reduzem que tipo de risco ao paciente? Tá? A reação adversa a longo prazo. Por quê? Porque você está inalando, ele está indo direto para o pulmão. E se vocês lembrarem das aulas de corticosteroide, vocês lembram que o corticosteroide não é específico, então ele causa uma série de reações em todo o organismo. A partir do momento que vocês inalam ele e a ação dele é no pulmão, vocês estão direcionando a ação desse medicamento. Tá? Então, foi um meio, conseguiu-se chegar a uma fórmula inalatória, então ele é perfeito. Tá? Então, ele é muito utilizado em asma, DPOC, enfisema pulmonar, são os... até expliquei para vocês a respeito dos medicamentos gratuitos. Lembra que na outra aula eu mostrei o site e tudo mais para vocês? Então, o Alenia também ele entra como medicamento gratuito, tá? Que eles são bem carinhos se for comprar sem o desconto do laboratório e tudo mais. Os fármacos modificadores de leucotrienos na prevenção e controle de ataque da asma em nível leve e moderado. Tanto o antagonista do receptor de leucotrienos como os inibidores de formação podem se substituir os fármacos antiespasmódicos, tá? O que acontece? Os leucotrienos, eles são produzidos durante todo esse processo, né, da asma, que é um processo que começa leve e ele vai forçando o organismo, né? Então, você tem um inibidor da formação de leucotrienos, ele ajuda o paciente a respirar e não chegar naquele estágio aonde ele precisa de oxigênio em si, tá? As metilxantinas, também conhecidas como xantinas, são fármacos prescritos no tratamento de distúrbio respiratório, uma vez que aliviam ou previnem o broncoespasmos, associado a bronquite crônica e enfisema, além de tratar a asma brônquica. Se vocês lembrarem da nossa aula, eu expliquei que o problema da asma, o que é? É como se fosse uma bexiga e ela tá cheia. Então, você não consegue encher mais de ar porque ela já tá cheia. Lembra que eu falei da natação? Por quê? Porque na natação você assopra. Então, esse ar que está dentro dos alvéolos e está deixando eles cheios, ele sai. E aí, o que acontece? Você abre mais espaço para o ar entrar e sair. Ao passo que a crise de asma, o paciente está carregado de ar lá dentro. Então, mesmo que ele faça o esforço, que ele fica... não tem espaço para entrar o ar. Então, ele precisa botar esse ar para fora, tá bom? Então, os medicamentos vão agir de forma que o paciente consiga fazer com que na hora que ele assopre, ele ponha
esse ar para fora. O broncoespasmo é isso. Os alvéolos estão dilatados e estão cheios de ar. Então, os alvéolos mesmo, né? Eles não conseguem botar o ar para fora. Então, quando se vende um medicamento, principalmente para alguém que é mais novo, a gente recomenda a natação sim. E aí dá essa explicação, que essa explicação não tem que ser, não precisa ser dada para o médico, não. Vocês no próprio balcão da farmácia podem estar explicando isso. Os fármacos mucolíticos atuam dissolvendo o muco, que é entendido como secreção espessa e pegajosa das membranas das mucosas do organismo, né? Então, a gente tem o acetilcisteína, o fluimicil, que vem de envelopes, né? Dissolve na água. Ele não é expectorante, ele é só para deixar o catarro mais líquido, porque quanto mais o catarro fica viscoso, mais ele fica como se fosse uma cola mesmo, tá? Então, ele vai protegendo o organismo, mas ao mesmo tempo ele vai dificultando. Quanto mais. E aí a pessoa bebe menos água, mais espesso vai ficando o catarro. Então tem que tomar a acetilcisteína junto com um expectorante para poder botar esse catarro para fora, né? Esses são os mucolíticos, tá? Qual o tipo de fármaco em que a codeína é o princípio ativo e é indicado para o tratamento de tosse seca e improdutiva, o antitussígeno, tá? Isso aqui eu falei para vocês tomarem muito cuidado com o antitussígeno, tá? Porque a tosse é um efeito natural do nosso organismo de colocar o que está fazendo mal para fora. Então, você tem que ter certeza que é uma tosse seca, né? Aquela tosse que a gente chama de tosse improdutiva. Então, a pessoa não pode, assim, começar e já tomar o antitussígeno. Tem que ser assim, eu passei essa noite toda tossindo, não tem secreção, não tem nada, e a pessoa não é alérgica, porque tosse alérgica também é uma tosse improdutiva, tá? Aí você pode dar um antitussígeno para ela, porque aí começa a forçar o coração. De tanto tossir, vai forçando o coração. Aí entra com antitussígeno, né? Mas não é um primeiro momento e não é para ser indicado, tá, gente? Principalmente antitussígeno, eu que sou eu, né? Tenho mais de 20 anos de profissão, não indico antitussígeno para ninguém, tá? E eles ficam do lado de fora do balcão, tá? Então, muito cuidado com isso. Fármacos vasoconstritores de grande ação, que reduzem o edema na rede vascular do sistema respiratório. São utilizados para aliviar os sintomas causados nas membranas das mucosas edemaciadas, tá? Em função de gripes ou resfriados comuns. Rinite alérgica, coriza, sinusite, né? Rinite vasomotora. A gente está falando de quem aqui, né? A gente está falando dos descongestionantes. Lembra que quando a gente estudou os descongestionantes, a gente falou que as veias se dilatam, né, do nariz. Lembra que eu pus toda a anatomia interna do nariz, aonde se deposita o muco, né? O catarro fica depositado aqui em todo o seio da face, né? Por isso que chama sinusite, né? Fica depositado nos sinos. Então, tudo isso foi amplamente explorado. Então, se vocês prestarem atenção no que está falando, né? Então, está falando do sistema respiratório e está falando de um fármaco vasoconstritor. Vocês vão chegar, né? E aqui embaixo ainda fala da rinite alérgica, da sinusite. Então, vocês vão lembrar dos descongestionantes, tá bom? Os 3 tipos de corticosteroides utilizados para controle e tratamento de sintomas da asma são os inalantes, né? São as inalações, as bombinhas, né? São os orais, tá? Que aí você vai entrar com corticoide oral, né? Você vai entrar com a metilprednisolona, e os intravenosos, tá? Porque as crises de asma, elas podem ser leves e elas podem ser
mais agudas e mais graves. Então, você tem as 3 formas de fármacos para estar agindo nesse estado, tá? Inalante, o Alenia e o Furazec, o Seretide, orais, a prednisolona, o Predicin, a metformina, né? E os intravenosos é a hidrocortisona, tá bom? Também bem explorado isso aí. Deixa eu... Isso, agora passamos para a parte 11, os fármacos anti-infecciosos, e aí a gente dividiu, né? Antibióticos, antivirais, eu acho que eu quase nem fiz perguntas sobre antivirais, né? Mas vamos dar uma revisada, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, ver o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Em nosso organismo existem diversas bactérias consideradas benéficas. É verdade? Tá? Um exemplo disso são as células do Oderline, né? Então, a gente tem diversas bactérias, não só elas são amplamente estudadas, porque elas estão na vagina, né? Então, elas ajudam na defesa do nosso organismo. Então, realmente existem bactérias benéficas no nosso organismo, tá? Todas as bactérias existentes no nosso organismo são maléficas? Não, não são, tá? As maléficas são só aquelas que vão causar que a gente chama de patógenos, tá? Bactérias patogênicas, que elas vão causar algum mal, então elas vão causar uma infecção em algum órgão, né? Então aqui a 2 está errada, tá? A 2 é falsa, tá certo? Em nosso organismo existem bactérias benéficas e maléficas, além de fungos. É verdade, tá bom? Então, a gente tem vários tipos de bactérias, inclusive fungos. Por que tem fungos? Porque o nosso organismo ele é úmido. E o que o fungo precisa? De lugar úmido e escuro. Então, no nosso organismo tem lugar úmido e escuro, então essa questão é verdadeira. A quarto, em nosso organismo não existem bactérias. Isso é falso, tá bom? Então, elas existem sim. Os fármacos antibacterianos são aqueles que combatem bactérias agressoras do nosso organismo. Estes fármacos podem ter ação bacterostática, né, quando para a reprodução, quando diminuem e retardam o crescimento e multiplicação de um tipo de bactéria, ou ação bactericida, quando destroem um tipo de bactéria. Eles são conhecidos como antibióticos, tá bom? Bem simples isso, né? Um conceito bem básico. Caracterizam-se por ser uns dos antibióticos mais antigos descobertos pelo homem, cuja ação é geralmente bactericida. São fármacos que apresentam o maior espectro de atividade, comparados com todos os outros antibióticos. A gente está falando das penicilinas, tá? Foi a primeira que foi descoberta, né? Amplamente estudada, amplamente aplicada, então é bem simples de lembrar dela. Um paciente apresentou febre e foi diagnosticado com pneumonia. Que tipo de farmacoterapia será utilizada? Antibióticos, tá? Se ele apresentou febre, é sinal que tem uma infecção instalada nele. Aqui já está falando que ele foi diagnosticado com pneumonia. Então, a gente vai entrar com um antibiótico, tá bom? Por serem altamente eficientes no combate à infecção bacteriana, os antibióticos possuem efeitos e reações adversas como qualquer outro fármaco, tá? Não é porque eles matam as bactérias que eles não têm reação. Então, todos eles, né? Tem uns que têm mais, como é o caso das penicilinas, e outros têm menos, tá? Mas todos eles vão gerar alguma reação. Uma diarreia, uma azia, uma aceleração do batimento cardíaco, todos eles vão gerar uma reação no corpo. Marque uma alternativa, né?
Os antibióticos são fármacos considerados de amplo espectro e isso significa que são indicados para todos os tipos de doença, porque como em nosso corpo existem bactérias e fungos, eles são conhecidos como antibacterianos e agem em todo o organismo? Não, tá? Então a gente vai entender por que que não. Os fármacos são considerados de amplo espectro, até aí tá certo. Isso significa que são indicados para todos os tipos de doença? Não. Aí eu vou falar para vocês, doença de Alzheimer, em que o antibiótico vai agir? Nada, né? Uma H. pylori do estômago, né? Aí tudo bem, ele vai agir. Vamos pensar em outra doença. É uma cirrose hepática. Não tem por que tomar um antibiótico. Então, eles não vão servir para todas as doenças, tá? Então, aqui essa questão já está errada. Porque como em nosso corpo existem bactérias e fungos, é um fato, eles são conhecidos como antibacterianos. Também tá verdade. Agem em todo o organismo. Não, porque nem todos os antibióticos vão agir no organismo inteiro, tá? Tem determinados antibióticos que vão se concentrar mais num órgão. Por isso que é dado um antibiótico para pneumonia, outro para infecção urinária, né? E assim por aí vai. Cada órgão vai ter os seus respectivos antibióticos que são mais adequados, tá certo? Outra questão, os antibióticos são de uso geral e, portanto, não existe diferença na indicação entre os diversos tipos existentes no mercado. Aqui eu já acabei de explicar, né, que tá errado, porque existe. Então, se você tem uma infecção urinária, você vai tomar um ciprofloxacin. Se você tem uma infecção pulmonar, você pode tomar uma azitromicina, você pode tomar uma amoxicilina, né? Se você tem uma ferida que está infeccionada, né, a área externa, você vai tomar uma cefalexina. Então, está descartada porque cada antibiótico age de uma forma diferente. A terceira, os antibióticos, por serem fármacos muito utilizados, não necessitam de receita médica para compra. Tá errado, vocês já sabem, já estão mais do que, graças a Deus, a população toda já sabe disso, né? Que antibiótico precisa de receita e a receita fica presa, né? Então, nessa situação aqui, todas as questões estão incorretas, tá bom? Para vocês ficarem ligados e prestarem atenção. Com relação à receita médica para a prescrição de antibióticos, a receita fica retida na farmácia e possui a validade de 10 dias. Ah, mas é só, tá no dia 11, por que eu não posso vender? Porque se passou 10 dias, o corpo já curou. Então, o corpo já produziu leucócitos, já produziu toda a sua parte imunológica, né? E já consertou o que precisava ser consertada. Se a partir desse dia o corpo não consertou, já é outra infecção. Então, o paciente precisa voltar no médico. Por isso que o prazo é 10 dias, porque, na verdade, o antibiótico vai fazer efeito em 7 dias, né? Então, a Anvisa já liberou até para 10 dias, vai que, né? Faz o efeito, não era uma infecção tão grave, mas se ficou 10 dias sem tomar, pode voltar no médico porque já é outra infecção, tá bom? Isso acontece muito com criança, tá? A mãe guarda na bolsa, fica esperando o pagamento, ficou esperando o pagamento, o corpo não ficou esperando o pagamento, então não tomou antibiótico na hora. Tanto que um dos sinais claros se a infecção tá aguda ou não é a febre, né? Para você receber alta hospitalar, você tem que estar sem febre. Está sem febre, a infecção já foi controlada. Está com febre, é sinal que a infecção continua persistente. Com relação aos antibióticos, é correto afirmar que não podem, de forma alguma, ser indicados pelo farmacêutico, ainda que este profissional trabalhe com fármacos, tá? O antibiótico tem os mesmos critérios que os psicotrópicos, tá bom? Ele é receita presa e não deve ser vendido sob hipótese nenhuma.
Ah, mas antigamente era outra interpretação da lei, tá bom? Então, não pode mesmo. Com relação às vias de administração de antibióticos, é correto afirmar que depende da indicação e da ação desejada, podendo ser por via oral, por via tópica, tá? Então, você tem lá um machucado, você vai passar uma pomada de nistatina, né? A neomicina é muito utilizada, né, em machucado de criança. Você pode utilizar intravenoso quando está com uma infecção mais grave em hospitais, subcutânea, tá? E intramuscular. Então, todas essas vias são vias que se utiliza antibióticos. Fármacos antimicrobianos são utilizados para combater patógenos, tá certo, né? Patógenos, micro-organismos que causam doenças. Fármacos antimicrobianos não são utilizados para combater patógenos. A segunda está errada, tá? Ela justamente vai contra a primeira. A terceira, patógenos são feridas ou lesões cutâneas que não possuem indicação de antibiótico. Não, patógeno é o micro-organismo que causa doença, tá? A quarta, patógenos são micro-organismos ou micróbios causadores de doenças, invisíveis a olho nu. Então, as corretas é a 1 e a 4, tá bom? Vamos para... continuando, né, nos anti-infecciosos, né? São fármacos para tratar doenças causadas por vírus, que vão desde uma simples gripe até uma infecção mais grave, como é o caso da AIDS, né? Síndrome da deficiência imunoadquirida, né? Porque é a sigla em inglês, né? Este é o conceito de antivirais, tá bom? Nucleosídeos sintéticos, como o aciclovírus ou virax, é um fármaco utilizado para tratar herpes viral simples, que é classificado como antivirais, tá bom? Esse é o mais conhecido dos antivirais, né? Porque a herpes é uma das doenças muito comum por causa do pessoal sair beijando todo mundo por aí, né? Espero que ninguém na classe faça isso, né? Faça com critérios, porque ela pega, tá? E ela pega inclusive pela troca de copos, tá bom? Opa, mudei aqui. Vamos lá. Essa classe pode proteger pacientes que tenham tomado a vacina contra a influenza durante as 2 semanas em que a imunidade estava em desenvolvimento ou então em pacientes que não receberam a vacina por alguma razão médica. A gente está falando da ribavirina, tá? É um antiviral. A gente teve uma aula de antivirais. Se vocês quiserem, vocês pegam os slides, que tem toda a parte do vírus, de se ele é RNA ou se ele é DNA, ele não pode ser os dois, ou ele é um ou ele é outro. O capsulo, né, que é a cápsula que protege o vírus, então o vírus vai entrar dentro da célula, ele vai perder essa cápsula e aí vai começar a se replicar. Ele se replicou dentro da célula, aí essa célula vai se dividir e vai se multiplicar essa célula contaminada pelo organismo, tá? A ribavirina, ela vai bloquear a replicação desse vírus, tá certo? Vamos para o próximo. Zidovudina, abacavir e lamivudina são fármacos que pertencem a um coquetel. Todos eles precisam sofrer uma conversão para atuar no organismo. Estamos nos referindo a qual doença? A gente está se referindo à AIDS, tá? A síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? A zidovudina é o AZT, tá? Era o AZT, o coquetel com o DDI. Eu também, na aula de antivirais, eu expliquei bastante sobre o coquetel de AIDS, né? Que é distribuído gratuitamente pelo governo, né? Falamos bastante disso. Atua no vírus HIV de alguma forma para inibir a sua replicação,
são chamados de retrovirais. Um exemplo clássico dele é a zidovudina. As principais classes D são nucleosídeos sintéticos, análogos de pirofosfato, fármacos para o influenza A e para vírus sinciciais, tá? Então, assim, só de lembrar do influenza A, vocês já sabem que estamos falando de vírus, tá? Inibidores da transcriptase reversa, análogos do nucleosídeo, né? A transcriptase vai replicar, né? Ela vai copiar a fita do vírus. Inibidores da transcriptase reversa, análogos dos nucleotídeos, então dos nucleosídeos e nucleotídeos, se for o vírus DNA ou se for o vírus RNA. Inibidores da protease, da enzima, tá? Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de fármacos antivirais e as suas ações, tá bom? Porque em vez de eu colocar para vocês me escreverem todas as classes de antivirais, eu preferi escrever o que são os antivirais e vocês só identificarem, tá? Porque eu acho que ficou mais fácil dessa forma, porque eu acho que antivirais é bem complexo, né? São fármacos empregados para o combate da tuberculose. Agora a gente está falando de causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Nem sempre esses fármacos podem curar a tuberculose. No entanto, podem conter a progressão da infecção. São os chamados fármacos antituberculosos. Lembra que eu falei que a Organização Mundial preconiza que 85% das pessoas diagnosticadas com tuberculose sejam curadas. E o Brasil não chega nem a 70%. Então, a gente está muito distante do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Tá certo? Os medicamentos rifampicina, isoniazida, etambutol, pirazinamida são distribuídos gratuitamente pelo governo brasileiro e utilizados no tratamento de tuberculose, tá? Esses medicamentos aqui só são utilizados em tuberculose. Então, se vocês gravarem um deles, vocês já sabem do que a gente está falando, tá certo? Gente, a anistatina é empregada para tratar infecções fúngicas, tá? Fungos. Na pele, na maioria das vezes, no entanto, estão disponíveis diferentes formas destes fármacos. Por quê? Porque a gente vai encontrar a anistatina na forma de suspensão líquida, para o chamado sapinho, né? A chupeta que cai no chão, a mão daquela criança que vive na boca. Então, aí vai tomar anistatina líquida. Mas, principalmente, ela é utilizada em creme e pomada para as infecções vaginais, tá? Às vezes ela é associada como protetor quando a criança está muito assada, né? Ou em algumas lesões de pele, mas principalmente infecções vaginais. O tempo de duração dos tratamentos variam de acordo com as patologias. Porém, existem protocolos definidos pelo Ministério da Saúde para determinados tratamentos. Entre eles está o da tuberculose, que é de 6 meses, tá? Não existe tratamento de tuberculose menor do que 6 meses. Uma vez que foi diagnosticado tuberculose, é necessário notificar o Ministério da Saúde, então o médico, a enfermeira do posto de saúde é obrigado a relatar que existe um caso desse, e esse caso é acompanhado durante 6 meses. Se o paciente está tomando o antibiótico certo, se ele está indo no posto de saúde, se ele está tirando raio-x, e se ele está fazendo o exame que é o BK, é o exame do escarro, tá bom? Então, esse paciente vai ser monitorado. Gente, acabei aqui a revisão, tá? Se vocês conseguirem estudar pelos slides, né? Dá uma lida nas apostilas, dê uma olhada no PowerPoint, né? Que eu passei de todas as aulas, dá uma revisada e aí, por final, assistam
essa revisão com as questões que vocês vão bem nas provas, tá? Tá super tranquilo. Semana que vem, que é a prova de vocês, de qualquer forma, eu vou estar gravando uma aula sobre os anabolizantes, tá? Na terça-feira. E aí fica gravada, vai estar no site da escola e tudo mais, tá? Não vai cair em prova nem nada, até porque elas nem consta isso na apostila de vocês, mas eu acho importante vocês terem, porque é algo que está sendo muito vendido, muito explorado por causa das academias, né? Tá uma febre de academias e tudo mais, e eles vão parar tanto na farmácia de manipulação como na drogaria para estarem comprando, né? As creatinina, as proteínas e os nutracêuticos, né? Os nutrientes para tomar junto com a alimentação, enfim. Aí a gente dá um complemento aí para vocês, tá bom? Boa prova e boa sorte, tá bom? Até semana que vem.